nessa noite. Nós não estamos aqui por nenhum acidente. Estamos aqui por uma providência de Deus. A carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 15. Ouça com atenção. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Veja o que a palavra de Deus quer dizer a cada um de nós nessa noite. Ele morreu por todos. Está falando de quem? De Jesus. Esse todos está incluído eu e você, está incluído toda a humanidade, toda a raça humana. Jesus morreu por todos. Agora, o que é alguém que tomou o nosso lugar? Ele tornou-se o nosso substituto. Ele tomou o nosso lugar. Qual era o nosso lugar? O lugar de condenação. E a palavra fala que nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Agora diz a palavra que quando Ele morreu por nós, Ele foi nosso substituto. Ele tomou o nosso lugar. A maldição que viria sobre nós caiu sobre Ele. O preço que teríamos que pagar, Ele pagou por nós. Depois Paulo fala, se Ele morreu por nós, se Ele tomou o nosso lugar, se Ele tomou a nossa posição, Ele fala, o tempo que nos resta, isso diz respeito a mim e você que está aqui nesta noite, nesta hora, neste lugar. Jesus morreu por você e morreu por mim. Então a Bíblia diz de uma maneira bem direta aqui, o tempo que nos resta, nós que estamos ouvindo agora neste momento, nós não sabemos quanto tempo nós vamos caminhar no mundo. Nós não sabemos se esta é a nossa última noite. Você não sabe se esse é o último culto que você está presente. Também não sei o meu amanhã. Mas a Bíblia diz de uma maneira aqui bem direta, o tempo que nos resta, olha, vamos viver para quem? Para aquele que morreu e ressuscitou em nosso lugar. A vida que nós temos hoje, meu irmão, não é nossa. Nós falamos aqui constantemente que nós somos um povo comprado. Jesus morreu por nós, derramou sangue por nós, deu o Espírito por nós, deu a palavra por nós, e Ele vai voltar para nós. Se nós sabemos de tudo isso, quanto é que nós estamos valorizando Jesus? O que Jesus significa para você? Nós estamos respirando aqui nessa noite. O que Jesus é para você? Houve um homem que andou com Jesus durante 3 anos e um pouco. Foi Judas Iscariotes. Ele andou com Jesus. Ele comeu com Jesus. Ele viu o milagre de Jesus. Ele conversou com Jesus. Foi amado por Jesus. Chegou um dia, depois de 3 anos e alguns meses, ele traiu Jesus. Qual foi o preço da traição? Alguém perguntou, quanto que você quer para nos entregar? Você que anda com Ele, sabe onde Ele frequenta, você conhece o Monte das Oliveiras, quanto que você quer para nos entregar a Ele? É aqui, meu irmão, que é muito bom nós analisar, para sabermos o quanto que Jesus vale para mim, o quanto que Ele vale para você. Sabe quanto Judas pediu? Vocês me pesam 30 moedas de prata e eu entrego uma. O que é prata? Naqueles dias, prata na Bíblia não valia quase nada. Prata era um dinheiro que se comprava escravos, nem ouro não era. Judas entregou Jesus por 30 moedas, vendeu a troco de banana. Para Judas, Jesus não valia nada. Você pensa, puxa, que cara bom, andou com Jesus, viu Jesus, e de repente ele entregou Jesus a troco de por nada. Se eu estivesse no lugar de Judas, eu nunca faria isso. Aquele tempo foi o tempo de Judas. Hoje é o meu tempo, é o teu tempo. Quanto que ele vale para você hoje? Para Judas, Jesus não valia nada, 30 moedas de prata. E para mim e para você, quanto que ele vale?
Essa palavra não é para quem está lá fora, é para mim e para você. Quanto que Jesus vale para mim e para você nessa noite? Para Judas, meu irmão, ele valia o preço de um escravo. Prata era de antes se comprava escravo, não era um escravo. Para Judas, Jesus não valia nada. E para mim e para você, quanto que nós valorizamos Jesus? Sabemos que Ele veio por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós, foi ao céu por nós e volta por nós. Sabendo de tudo isso, quanto é que nós o valorizamos? Você já pensou que hoje Jesus é trocado por um banquete? Jesus é trocado por um carnaval? Jesus vale por uma maconha? O povo troca tanto de tudo isso aí. Hoje tem tanto Judas nas igrejas, que para ele Jesus é alguém que quer lugar, é alguém que resolve o problema, é alguém que é um objeto descartável. Meu irmão, Jesus é Deus, amém? Ele é a palavra que se tornou carne, Ele morreu por nós, deu a vida por nós. E Paulo diz de uma maneira que Ele morreu por todos. Não diz que desmaiou, Ele morreu, Ele se esgotou, Ele não tinha mais nada que dar, Deus é si próprio. Quanto é que nós estamos dando de nós para Jesus? Permita a Deus, meu irmão, por favor, escute isso, que não haja nenhum de nós nessa igreja, a menos que não estou aqui nessa noite, que nós não sejamos Judas, vendendo Jesus a troco de bacatela. Hoje, quando você liga na televisão, você vê esse programa de rock lá no Rio, multidões, milhares, pagam fortuna para ficar até dormindo na rua. Depois você vê no final daquele lixo, AIDS, maconha, lares desmantelados, é o resultado. Outra coisa, e eles pagam para aquilo. E na igreja, meu irmão, nós não pagamos nada, nós recebemos. Veja que quantos documentos da igreja estão faltando na igreja hoje? Sabe por quê? Porque é de graça. Deus não cobra. Deus deu-se assim. Deus derramou assim. Ninguém roubou a vida de Jesus. Ele deu de uma maneira espontânea. Sabe por que muitos não estão valorizando? Porque Ele dá de graça. Se Ele cobrasse o céu, como o povo cobra o lixo aí fora, o povo está ali. Mas como é de graça, o povo não quer. Mas nós sabemos uma coisa: nós sabemos para onde nós estamos indo. Amém. Nós sabemos que nós temos uma segurança eterna. Jesus para nós, meu irmão, Ele é o primeiro e o último. Não tem nada antes e não tem nada depois. Ele é a pessoa principal. Quando nós conhecemos quem é Jesus, o que Ele fez por nós não o trocamos por nada. Quando o que Jesus dá para você? Para mim, Ele é o meu tudo. Ele é minha água, Ele é o meu pão, Ele é minha sombra, Ele é meu esconderijo, Ele é o Deus verdadeiro. Meu irmão, um conselho para nós aqui nessa noite: evita o que Judas não evitou. Não venda Jesus por nada. Quando nós trocamos qualquer coisa por Jesus, é o espírito de Judas. Fala, poxa, eu não posso. Um dia Jesus mandou alguém ensinar uma palavra e convidando-se para um banquete. Banquete você come de graça. Para as fotos do mundo, olha, o rei fez umas bodas do cordeiro, está preparado, a mesa está montada, você é convidado, não paga nada. O banquete aqui está, cara, eu não posso. Eu casei, não tenho tempo. Eu não posso, eu comprei uma fazenda, eu tenho que ver. Eu não posso, não posso. Tudo de graça. Se fosse alguma coisa a comprar, o povo ia, meu irmão, nós fomos comprados. Valoriza o preço que Deus deu à sua vida. Fecha teus olhos. Oh Deus, que nós somos aqui nesta noite, nós devemos inteiramente a Ti. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito que tem ensinado os nossos corações esses dias, nesse mundo de confusão, de podridão, de mau cheiro, de morte, de lixo. O Senhor nos tirou para um lugar puro e santo. Ajuda-nos, ó Pai, para sermos fiéis a Ti em todas as horas. Que sejamos um povo abençoado em nome de Jesus. Eu quero orar, Pai, a favor daqueles que não vieram aqui nesta noite. Guarda eles no Teu amor. Permita que um dia
Pai, todas as famílias que congregam aqui tenham uma fome maior da Tua palavra e do Teu Espírito. Abençoa-nos nessa noite, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vamos passar a palavra ao pastor. O ar que você respira agora aqui dentro é o hálito que vem de Deus. Esse Deus que te ama, que morreu por você. Não troque esse Deus por nada. Ele é mais do que banquete. Deus não nos proíbe, meu irmão, de estar no futebol. Eu gosto de futebol, de estar numa praia, de lazer, mas há momentos que nós temos que estar na casa de Deus. Não troque as coisas de Deus por nenhum bicho que o diabo oferece fora. Deus oferece coisas melhores e permanentes. Deus nos abençoe. Amém? O pastor falou, nós estamos respirando o ar de Deus. Respire fundo. Descanse na presença do Senhor. Descanse sabendo que Deus está cuidando de você. Descanse sabendo que Ele tem que cuidar de você hoje, Ele vai cuidar de você amanhã. Se Ele tem cuidado até o presente momento, Ele vai cuidar do seu futuro. Porque o nosso Deus é um Deus fiel. Amém? Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Quem achou o capítulo 27? Versículo 45 até os 56. Posso ler? Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns que estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, elas que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de João, e a mulher de Zebedeu. Pai querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por cada um de nós ali no Calvário. Nós te agradecemos por esse momento precioso aqui, Pai. Através da tua palavra, venha falar conosco, Pai. Espírito Santo de Deus, enche as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nessa noite quebra cadeias, quebra amarras. Que nessa noite nós possamos caminhar livre na presença do Senhor. Que nessa noite nós possamos receber a unção da ressurreição sobre as nossas vidas.
e que nós possamos levantar uma ousadia e o poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, para marchar sobre essa terra. Nós repreendemos em nome de Jesus todo qualquer tipo de espírito maligno que queira roubar essa palavra nessa noite. Nós ordenamos que esses espíritos se mantenham afastados em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Preste atenção numa coisa. Você já pensou no que aconteceu quando Jesus Cristo expirou ali na cruz do Calvário? A palavra de Deus diz que uma grande escuridão tomou conta da terra. O grito de agonia de Jesus rompeu os ares. A Bíblia diz que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. E era um véu largo, de mais ou menos 18 metros de altura por 9 de largura. E esse véu era muito pesado. Ninguém tocou naquele véu. O templo estava distante aonde Jesus Cristo havia morrido. Nós podemos ver que a natureza protestou contra a iniquidade do homem. A palavra de Deus diz que os alicerces da cidade começaram a tremer e as rochas começaram a fender-se. E tem mais, ainda diz que os mortos saíram dos sepulcros. É engraçado que nenhum desses fatos hoje mexe com os nossos nervos. Agora imagine só uma coisa. Imagine nesse exato momento, se que Porto Ferreira começasse a tremer, começasse a chacoalhar, um grande temor, o que você faria? E isso aconteceu exatamente quando Jesus ali deu o grito, está consumado, quando entregou o Espírito ao Pai. Houve, sabe, a natureza protestou, houve escuridão sobre a face da terra, sabe, houve grande tremor, as rochas se fenderam, mortos saíram de sua sepultura. Imagine só uma coisa, se aquela pessoa que foi sepultada a semana passada aparecesse na tua casa. Sabe o que aconteceu no fato desse, né? Uma coisa que eu nunca me esqueci. Assisti no jornal. Conhece a cidade de Barrinha, que é perto de Jabuticabal? Muitos anos atrás ali, tinha um rapaz naquela cidade, um rapaz doente mental. E ele desapareceu, ficou uma semana sem aparecer na casa dele. Passaram-se 15 dias. Depois acharam um corpo morto ali na estrada de ferro. E as características desse corpo tinham a ver com esse rapaz que havia desaparecido. Aquele corpo estava em decomposição, mas as roupas eram semelhantes às roupas que ele havia saído de casa. O que aconteceu? Aquela família pegou aquele corpo, fez o velório em casa, sepultaram o cara. Já havia passado mais de 10, 15 dias. De repente está todo mundo assistindo televisão, o cara entra pela cozinha. E aí, beleza? Aconteceu isso em Barrinha. Porque não era o cara que havia morrido, era alguém semelhante. O cara havia desaparecido, achava que era o sujeito que tinha morrido. Fizeram o funeral dele, tudo. Aí passado 15, 20 dias, o cara entra. Está todo mundo na sala assistindo TV, tipo 7 horas da noite, o cara entra pelo fundo, entra pela cozinha. E aí, gente? Imagina o que fizeram. Ficaram lá dentro, correram para dentro no meio da rua. Aí depois que eu vi que não apareceu coisa nenhuma, que enterraram o outro cara. Mas imagina, isso aconteceu quando Jesus Cristo morreu, sabe? Nós podemos ver aqui também a reação do centurião que estava ali guardando, vigiando Jesus. Quando o centurião viu tudo aquilo que havia acontecido, sobre aquela escuridão, sobre aquele terremoto, eles ficaram aterrorizados. E ele disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. No versículo 54. Verdadeiramente este era. Olha bem a expressão. Este é, não. Este era o Filho de Deus.
O centurião se referiu a Jesus como verdadeiramente este era. Por quê? Para ele, a morte tinha colocado um ponto final ali em Jesus, na relação entre o pai e entre o filho. Enquanto era o filho, enquanto ele vivia, então ele era o filho. Agora já não era mais, porque Jesus havia morrido. E o que acontece nas nossas vidas? Muitas vezes nós reagimos da forma como esse centurião reagiu. Por quê? Porque demonstramos crer que Jesus não é mais aquilo que ele disse ser. Isso é um grande pecado na nossa vida. Muitas vezes a gente entra na casa de Deus sem expectativa nenhuma. Quando uma pessoa vem para a casa de Deus sem expectativa, é porque demonstra crer que Jesus não é aquilo, que Jesus não pode abençoá-lo, que Jesus não lhe ama, que Jesus não tem o poder suficiente para transformar uma vida ou para curar uma enfermidade. Muitas vezes nós reagimos como esse centurião. Jesus Cristo não é somente Filho de Deus, mas é o próprio Deus. Aleluia. Muitas vezes, sem verbalizar, nós já sabemos que a morte de Jesus matou o seu poder e quebrou o quê? A relação do Senhor com o Pai. Talvez por isso nós somos um pouco diferentes com tudo que aconteceu. Com relação à Santa Ceia, quantas vezes pessoas a gente vem para a casa de Deus, às vezes não sabe o simbolismo da Santa Ceia, acha que é um mero ritual, vem aqui comer um pedacinho de pão, beber um gole de vinho, para cumprir um ritual litúrgico, algo sem muita expressão. Não, a Santa Ceia é muito mais do que isso. Bem, a Santa Ceia é a celebração da nossa vitória. Aleluia. Que nessa noite, meu irmão, no meu coração, que nessa noite no coração dessa igreja possa haver um clamor. E esse clamor no nosso coração nessa noite possa estar aqui atrelado ao texto que nós lemos aqui em Mateus. Que durante a celebração da Santa Ceia nessa noite venha ocorrer ressurreições no nosso meio. Porque o nosso Deus é tremendo. Nós não estamos aqui falando de um Deus qualquer, como as pessoas falam de falsos deuses. Nós estamos falando de um Deus verdadeiro, de um Deus que foi à cruz do Calvário, de um Deus que venceu a morte, de um Deus que ressurgiu no terceiro dia, de um Deus que está sentado num trono de glória, que é rodeado por anjos, arcanjos, serafins e querubins, um Deus que é adorado pelos serafins, um Deus que é santo, um Deus que é inefável, um Deus que é tremendo, um Deus que é poderoso, um Deus que nos ama, um Deus que está aqui no nosso meio. Aleluia! Nós estamos falando do verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas. Amém? E quando nós falamos de um Deus verdadeiro, nós podemos esperar muitas coisas acontecendo nas nossas vidas. Deus tem um milagre na tua vida. Deus deseja tocar na minha vida, ou seja, na tua vida, na sua igreja. Deus deseja nessa noite, sabe, transportar a vida dele sobre as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe que nessa noite ressurreições vem haver no nosso meio. Nós não podemos negar que muitas coisas morreram em nossa vida. É só você parar, pensar, analisar a tua vida. O que foi que morreu na tua vida? Ou talvez o que é que está morrendo na tua vida? Muitos já não são os mesmos que foram em anos passados. É verdade que alguns melhoraram, cresceram, sabe? Tem um crescimento espiritual. Mas ainda muitos estão embaraçados com as coisas externas. Há pessoas que no passado trabalharam, sabe, eram envolvidos com a obra do Senhor. Hoje parece que não querem mais se envolver com a obra do Senhor. Hoje parece que não tem mais interesse em trabalhar para o Senhor, não tem mais o desejo de estar junto com os irmãos, não tem mais o desejo de estar reunido na casa do Senhor para glorificar o nome do Senhor. O que é que morreu na tua vida? Ou talvez está morrendo em nome do Senhor Jesus. Essa noite é noite de ressurreição.
Aleluia. Muitas pessoas deixaram morrer coisas preciosas dadas por Deus, ministérios, dons. Nessa noite eu vou citar algumas coisas aqui, mas ainda existem muitas outras que você mesmo vai descobrir na sua vida. Em primeiro lugar, há necessidade de ressurreição, de temor e de santidade na nossa igreja. Ressurreição de temor e de santidade na nossa igreja. Falar sobre santidade incomoda o coração. Por que incomoda? Incomoda tanto. Sabe por quê? Porque nós queremos servir a Deus da nossa maneira. Porque nós queremos servir a Deus do nosso jeito. Porque nós não gostamos de censuras, nós não gostamos de limitações, nós não gostamos de regras. E ao mesmo tempo nós desejamos ver o céu aberto e as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre nós. Isso não vai acontecer, porque sem temor e sem santidade os céus não se abrem. Essa é uma grande verdade. A gente quer servir a Deus da nossa forma, da nossa maneira, e a gente quer receber, quer que o céu se abra, quer que a unção de Deus seja derramada sobre as nossas vidas. Nós queremos ver algo acontecendo na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, mas sem temor e sem santidade ao Senhor essas coisas não acontecerão. Há uma necessidade de ressurreição, de temor e santidade nas nossas vidas e aqui neste lugar. Amém? Lá em Josué, antes que os sacerdotes pisassem as águas ali do Rio Jordão, sabe de Josué? Josué deu uma ordem: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Temos que nos santificar, temos que nos separar para o Senhor, temos que consagrar a nossa vida ao Senhor. Nós temos que deixar Deus vir trabalhar na nossa vida, no nosso caráter. Muitas vezes nós queremos transformar vidas sem sermos transformados. Isso não funciona. Primeiro tem que haver uma transformação na nossa vida. Primeiro nós precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida, limpar, sabe, nos moldar, para depois nós sermos bênçãos. É difícil, é dolorido, é chato, é incômodo, porque a Bíblia diz que nós somos vasos do mondoeiro, e naquela época, hoje é diferente, mas para o oleiro da forma ali daquele vaso, ele tinha que tirar toda a impureza do barro. Se o barro, quando ele estivesse moldando algo, começasse a achar, ele teria que desfazer, amassar novamente. Isso é um processo dolorido. Há coisas nas nossas vidas que nós precisamos nos submeter e deixar Deus trabalhar. Talvez vai doer, mas é para o nosso bem. Deus deseja trabalhar na nossa vida, mas se nós formos rebeldes, mas se em nós não houver temor, não houver santidade, nada vai acontecer. Nós temos que confiar. Deus deseja fazer algo belo e grandioso na minha vida e na tua vida. Deus deseja fazer algo belo e grandioso aqui na igreja. Sem santidade ninguém verá Deus. Nós precisamos deixar o Espírito de Deus trabalhar em nós. Amém? E eu faço uma pergunta aqui nessa noite: quantos querem ver Deus operando maravilhas? Eu vejo que são poucas pessoas. Porque se realmente houvesse uma fome, um desejo aqui, todo mundo estaria gritando amém, aleluia. Mas eu creio uma coisa: mesmo com poucas pessoas desejando, Deus vai fazer algo extraordinário. Muitas vezes nós já até levamos isso, passamos do limite já, de muitas vezes estamos brincando de igreja. A volta de Jesus está próxima.
temos que ser um povo alinhado com a palavra de Deus. Quantos precisam atravessar o Jordão para tomar posse de uma promessa? Eu creio que muitos. Eu estou incluso. Mas primeiro, santifique-se. Santifique-se, porque pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Tem que haver uma ressurreição de temor e de santidade ao Senhor na nossa vida. Amém? Amém. E o segredo disso tudo é de nós nos afastarmos de tudo aquilo que impede a ação de Deus na nossa vida. E eu digo para você nessa noite, você sabe exatamente o que é que afasta você. O que impede o fluir de Deus na sua vida? Você sabe. E o segredo para ter a vitória, para conseguir se afastar de tudo isso que impede a ação de Deus. Você está achando que está bem, mas não está. Você está achando que está por cima, mas não está. Você está achando que sabe tudo, mas você não sabe nada. É necessário submeter a palavra do Senhor e ao Senhor, e não fazer da nossa forma, da nossa maneira, mas sim fazer da forma e da maneira do Senhor. Deus não vai preparar um caminho com um abismo no final, e o caminho que nós queremos trilhar com certeza é um caminho belo, bonito, que nós achamos nossos olhos, mas que no final é um abismo, que no final é morte. E por que então não abrir mão e deixar Deus trabalhar, e deixar Deus conduzir a nossa vida num caminho de paz, num caminho de bênção, num caminho de vitória, num caminho que nos leva para o céu? Há muitos santos que estão mortos em santidade e mortos em temor, que nessa ceia, nessa noite, Deus venha trazer ressurreição. Amém? Segundo lugar, tem que haver a ressurreição na nossa visão. Sabe por quê? Porque nós estamos enxergando muito pouco de Deus aqui nesse lugar. Parece que tudo de bom, parece que tudo que é grande, parece que tudo de extraordinário acontece sempre em outros lugares. Porque lá acontece isso, lá acontece aquilo outro. Aqui acontecem coisas grandiosas. Você pode ter certeza disso. Deus agora exatamente está aqui operando em corações. Então tem que haver uma ressurreição na nossa visão, porque Deus tem operado aqui. E muitas vezes as pessoas não conseguem ver e enxergar a mão de Deus. Meu irmão, quando não há visão, não há como caminhar. Na nossa vida, nós nos esforçamos sempre para caminhar hoje, para caminhar amanhã, para caminhar depois. No entanto, sem visão, esse caminhar é o mesmo que andar em círculo. Ouça, igreja, uma igreja que não se move segundo a visão de Deus acaba destruindo o seu futuro. Nós devemos caminhar segundo a visão de Deus. Uma igreja sem visão, um povo sem visão, passa apenas a viver em função do que acontece em volta. Você só vê as coisas, não enxerga além. Deus deseja trazer uma ressurreição de visão na nossa vida nessa noite. Lá em 2 Reis
pode se lembrar de uma passagem quando ali Samaria foi sitiada e a fome tomou conta de Samaria. A cidade toda estava sitiada, ninguém podia se mover a não ser dentro da cidade. O que aconteceu ali dentro? Filhos foram mortos. Aquelas mulheres estavam matando, sabe, a sua geração. O desespero levou a matar seus próprios filhos. Quando uma igreja perde a visão, começa a lutar contra ela mesma, nós não podemos perder a visão. Em nome de Jesus, que nós venhamos a ter a visão de Deus, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que nós possamos caminhar, sabe, segundo as normas da palavra de Deus. Vamos abrir os nossos olhos e ver que Deus pode fazer um grupo que confia nele. Eu sei que aqui há um grupo que confia em Deus, um grupo que confia no Senhor, e nós vamos ver grandes coisas acontecendo em nome de Jesus. Que nessa noite a nossa visão possa ressurgir, e nós vamos enxergar da mesma forma como Deus enxerga. Aleluia! Glória a Deus. Eu digo uma coisa para cada um: não se desespere diante dos problemas. Não se desespere, não se desespere. Faça deles um motivo para você crescer na fé. Amém? Terceiro lugar, já preguei sobre isso aqui, outros irmãos já comentaram também, mas é uma coisa que a gente precisa estar exercitando. No nosso coração tem que haver um clamor pela ressurreição do perdão. Amém? Se há uma barreira que impede a ação de Deus dentro da igreja, sabe o que é? É a falta de perdão. Quando o perdão é ausente na igreja, a igreja perde a força do trabalho. E muitas vezes isso nos deixa aborrecidos. Muitas vezes, quando a nossa vontade é contrariada, nós ficamos insatisfeitos. Nós devemos entender uma coisa: nós não estamos aqui para satisfazer a nossa vontade. Amém? Nós não estamos aqui para satisfazer a nossa vontade, e sim a vontade do Pai, e sim a vontade de Deus. Nós estamos aqui para nós sermos tratados por Ele. Nós estamos aqui para que a vontade dele se cumpra na nossa vida. Amém? E nós temos que enxergar isso. Nós estamos aqui para a nossa vontade ser feita, mas sim para que a vontade de Deus venha se cumprir na nossa vida, para que a vontade de Deus venha se cumprir em nós. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então nós temos que mudar a nossa atitude, nós temos que pedir perdão ao Senhor. Falta de perdão é falta de compreensão. Terrível. Falta de perdão é falta de compreensão. Muitas vezes Deus está trabalhando na nossa vida e a gente não aceita o tratar de Deus. Eu não quero ser. E Deus está me tentando trabalhar, moldar a nossa vida. Nós estamos sendo rebeldes. Nós não estamos compreendendo o plano que Deus tem para a nossa vida. Porque cada vez que o Senhor vem, o Senhor aperta, o Senhor tira uma coisinha ali e outra aqui. É para nos aperfeiçoar. Amém? Nós estamos aqui para que a vontade dele se cumpra em nós. Sabe, sentimento de amargura, sentimento de frustração nos distancia das pessoas. Quantas pessoas se distanciaram umas das outras? Justamente por ter amargura, muitas vezes por ser frustrado. Se nós não soubermos praticar o exercício do perdão aqui dentro, meu irmão,
como esperar que ele seja praticado lá de fora? O perdão tem que ser praticado a cada dia na nossa vida, no nosso lar, no lugar de trabalho, aqui na casa de Deus. Não é fácil, mas é um exercício diário que nós temos que ter e fazer. Que o Senhor essa noite nos deu a oportunidade de nós nos sentirmos aliviados através da ressurreição do perdão em nossas vidas. Amém? Você sabe o que aconteceu na morte de Jesus? Ali quando Jesus expirou, quando Jesus deu um brado, né? Para mim foi um brado de vitória, está consumado. A morte de Jesus provocou uma grande convulsão tremenda na cidade de Jerusalém. Como nós vemos aqui no texto, muitas pessoas deixaram os túmulos. Vamos pedir que algo semelhante aconteça nessa noite aqui em nossas vidas. Aleluia! E esta ceia nessa noite, sabe, venha a ser diferente das outras santas ceias. Basta que nós, sabe, venhamos deixar Deus agir na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, através do Espírito Santo. Nessa noite eu olho para você enquanto eu olho para mim. Veja o que morreu em você. O que morreu em ti, o que morreu em tua vida, o que é que está morrendo? Em nome do Senhor Jesus, coloque isso diante do Senhor Jesus e receba a ressurreição nessa noite. Aleluia! Aleluia! Deus é aquele que ressuscita sonhos. Algo que Deus deu para você, algo que Deus, sabe, entregou, sabe? Olha como você talvez trabalhava no passado, apesar de muitos progredirem estão melhor, mas muitos, sabe, infelizmente, ao invés de avançarem, retrocederam. Não, meu irmão, não deixe teu ministério morrer, não, em nome de Jesus. Hoje é noite de ressurreição. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nessa noite que haja um clamor. Vamos pedir que a nossa vida, que a nossa família, que o nosso trabalho, que a nossa igreja venha experimentar a ressurreição do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quero te convidar nessa noite a te colocar em pé.